Queridos amigos, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso preparatório para a segunda fase do exame da OAB em Direito Penal, aqui do Legale Educacional. Eu sou Rodrigo Capobianco e nós estamos chegando na nossa aula de número 10, a 10ª aula do nosso curso preparatório, não é? E esse curso, ele é puxado, claro, porque a gente tem muita coisa para estudar, né? Muito material para a gente desenvolver, né, ler, e muitas tarefas de casa. E o pessoal está mandando ver, mandando aí as peças, né, na medida do possível. Assim que eu recebo as peças, eu tento devolver. Às vezes eu não confirmo o recebimento de peças, porque só de eu responder que recebi, isso gera um transtorno, porque é um volume muito grande, né? Então, na medida em que os e-mails vão chegando, aí eu vou responder. Então, se demorar uns dias aí para eu responder para você, esquenta a cabeça, por conta disso. É porque tem uma fila, né? Então, na medida em que os e-mails vão chegando, é que eu vou respondendo, e geralmente eu já analiso a peça que você fez e já respondo na sequência também. É muito, mas muito importante, num curso online como o nosso, que a gente tenha essa possibilidade de interação, né? Da gente poder trocar ideias, não é? Porque eu passo as matérias e indico os estudos, etc., mas eu quero saber como você está. Se você, quero ter um feedback, saber exatamente se você entendeu ou não entendeu. Como é que eu vou saber isso? Ou pelas lições que você faz, né, como você se desenvolve, ou pelas dúvidas, as perguntas que você vai fazendo para mim, tá certo? Então é muito importante que você interaja, mas também para criar dúvida é necessário estudar. Porque se não estudar, tudo que eu vou falar, você vai dizer amém. Eu falei, tudo bem, tudo bem, tudo bem, sem questionar, porque você aceita tudo aquilo. Não que eu esteja falando alguma mentira aqui, de jeito nenhum, mas o que eu estou dizendo é que se você aceitar pura e simplesmente, sem desenvolver ali, sem pensar em cima do assunto, certamente você não vai ter dúvida nenhuma. Porém, no dia da prova você pode ter dúvida. E aí no dia da prova já é tarde demais. Então é muito importante você ver a matéria antes, ver a lei, né? Dar uma passada pelos códigos, como é que estão lá, né? E depois de tudo isso, aí sim, se cair na prova, se voltar a cair na prova aquele determinado assunto, não será nenhuma novidade para você, né? Você não vai ter nenhum tipo de novidade. Você vai falar, esse assunto eu já vi, né? Esse artigo eu já sei como é que é, né? A consequência dele. Até essa súmula, tem aqui uma súmula que está aqui na remissão, já olhei, vai saber tudo, porque os assuntos se repetem. Então é muito importante você ir trilhando esse caminho. É muito importante você criar esse mapa. A nossa no nosso curso nada mais é do que criar um mapa para você ter a segurança necessária de desenvolver o exame da OAB sem a presença de um professor, sem a presença de modelo. É você, e você vai lá e se desenvolve perfeitamente. Compreendido? Então, é assim que a gente se prepara. E a gente vai caminhando. E tenha paciência, viu? Porque a gente quer abraçar o mundo de uma vez e não é assim. Então, você vai estudando as matérias que a gente vai passando aqui para vocês. Nós criamos toda a estrutura do curso para que você vá crescendo aos poucos, para que você vá tomando pé de diversos assuntos, para que você vá se robustecendo, entendendo as diversas áreas que envolvem aqui. Maravilha! Aos poucos você vai fazendo essa complementação, né? Então, não põe os pés pelas mãos, não vai ficar estudando tudo que aparecer na sua frente, né? Às vezes eu tenho alunos, senhores, e se é o seu caso, não tem problema nenhum, né? Mas eu tenho alunos que fazem o nosso curso, faz outro curso,
presencial, faz um curso de fim de semana e lê um livro. Aí mistura todos os métodos. Eu não estou dizendo que outros professores são melhores ou piores do que a gente, de jeito nenhum. Conheço muitos professores Brasil afora aí, em todos os cantos do país, tenho amigos professores, bons professores, mas com métodos diferentes. Então eu falo A, o outro fala B, o A e o B vai para o mesmo caminho, só que isso confunde, né? Confunde, e dá insegurança. É a pior coisa que você pode ter no exame da OAB é a insegurança. Ir para a prova com insegurança, sem acreditar, não sei se é por aqui, se é por ali, é a pior coisa que tem. Você tem que chegar na prova seguro, senhor de si, sabedor do que você foi fazer lá, né? Você tem que chegar lá, como eu já mencionei aqui no curso e vou mencionar outras vezes, igual o Júlio César chegava. Vim, vi e venci. Chegou lá, olha lá, o que temos para hoje? Ah, isso aqui, essa prova aqui? Deixa eu ver. Aí você vai fazer a prova e vai vencer. Chegou, viu e venceu. É assim que você vai ter essa altivez. Mas para você ter essa altivez, precisa malhar bastante, né? Ainda temos um caminho a trilhar e isso a gente vai conquistando, você vai ficando mais seguro e vai chegar na prova no ponto certo, no ponto exato para superar mais essa etapa. Muito legal esse nosso trabalho, né? A gente vê uma evolução, quando a gente faz alguma coisa na vida que a gente acredita, não só vocês, que vocês estão fazendo o curso, mas eu, professor, que estou aqui há 20 anos, né, nessa batalha, mais de 20 anos agora, nessa batalha de OAB, né, preparando tantas pessoas que já são advogados tão antigos aí na área, né, bem-sucedidos, e outros juízes e promotores e delegados, né, isso é fascinante. Principalmente porque a gente está tentando passar uma coisa boa, a gente não está ensinando picaretagem aqui, né? Não está ensinando a pessoa a dar golpe em ninguém, pelo contrário, está tentando ajudar a pessoa a ser uma pessoa melhor, né? Então a gente acredita realmente nesse trabalho e a gente vê o resultado desse trabalho no dia a dia, como as coisas vão surgindo, como os alunos vão se moldando àquela condição, entendendo o porquê das coisas na OAB, o porquê da lei, como se argumenta. Muitos que nem pensavam em atuar na área criminal passam a atuar, porque saem do curso falando assim, poxa, eu encaro, se tiver lá um cara preso, eu vou entrar com um pedido de liberdade, depois com HC, e quando tiver uma audiência eu vou, porque a pessoa tem condições mesmo, né? Bem prático o assunto, né? Muito bem, então se anime, vamos lá, firme e forte, vamos continuar trabalhando. De olho na tela. Então, olha, estamos aqui na preparação para a segunda fase, estamos na aula de número 10, aqui do Legale Educacional, e nós vamos falar hoje sobre este tema aqui, ó, provas no processo penal, as provas no processo penal, ok? Então, as provas, elas estão no Código de Processo Penal a partir do artigo 155 do CPP. Abram, por gentileza, o artigo 155 do CPP. Abram aí, as provas no processo penal. Muito bem. Do artigo 155 até o artigo 157, 3 artigos apenas, nós temos a parte dita geral das provas, né? E é só a partir do artigo 158 que nós teremos as provas em espécie. As provas em espécie. Então tem essa parte geral do artigo 155 e tem 155 a 157 e depois nós teremos as provas em espécie a partir do artigo 158.
ok? Muito bem. Depois a gente vai falar sobre essas provas todas, né? Vamos com calma. Bom, antes de mais nada, queria passar para vocês, e isso é importante, né? Alguns princípios que regem as provas no processo penal, alguns princípios importantes e que regem as provas no processo penal. Dá uma olhada. Principais princípios que regem as provas, né? Isso é importante, é uma base de argumentação para você se virar aqui. O primeiro deles é esse princípio chamado de princípio da relatividade das provas. Princípio da relatividade das provas. O que isso significa, relatividade das provas? Significa que toda prova tem valor relativo no processo penal. Não há prova com valor absoluto. Toda prova tem valor relativo. Não é? Até mesmo uma confissão, e aqui eu devo destacar que a confissão, segundo Frederico Marques, o grande jurista Frederico Marques, né? Um daqueles que eu sou mais fã. Aliás, eu sou fã de muita gente, mas o Frederico Marques também escreveu sobre penal, processo penal, civil e processo civil com maestria sobre esses 4 temas, né? E Frederico Marques dizia que a confissão é a rainha das provas. Pelo atual sistema, ela realmente é uma prova forte, até poderia chamar de rainha, mas ela não se sobrepõe sobre as outras, porque toda prova, até mesmo a confissão, tem valor relativo. O que significa isso? Significa que não há prova com valor absoluto. Toda prova deve ser analisada dentro de um contexto. Então perceba, o réu confessou, já está condenado? De jeito nenhum. O réu pode confessar e ser absolvido, sim. Ele pode confessar e ser absolvido. Por quê? Porque o contexto pode dizer o contrário. Para quem é civilista, não vai entender isso, não consegue entender. Fala, mas o cara confessou, já era nocível. Aqui no penal, não. Aqui no penal, o sujeito pode confessar porque ele é culpado mesmo, mas ele pode confessar porque ele está sendo ameaçado, ele pode confessar porque ele ganhou dinheiro para isso, ele pode confessar porque ele é doido, ele pode confessar para livrar a cara de alguém. Então, há vários motivos para uma confissão. E nem sempre essa confissão traduz uma verdade. Nem sempre é uma verdade. Ok? Então, senhores, na verdade, aqui nós temos a relatividade das provas. O sujeito confessou, mas a prova indica de outra maneira, pode ser absolvido sim. Perfeito? Muito bem. Com isso, a gente também conclui que não há hierarquia de provas. Eu não posso dizer, de jeito nenhum, que a prova pericial vale mais que a testemunhal, que vale mais que... Não. Por quê? Porque pura e simplesmente toda prova tem o mesmo peso. Toda prova tem valor relativo. Relatividade das provas. Legal? Muito bem. Próximo, dá uma olhada. Próximo princípio aí que rege as provas no processo penal é esse princípio importantíssimo chamado princípio da verdade real. Princípio da verdade real. O princípio da verdade real se contrapõe ao princípio da verdade formal que está no Código de Processo Civil. Aqui no processo penal, a verdade é real ou material, conhecida como verdade real ou verdade material, não é? Lá no civil, a verdade é formal ou convencional. Aqui a verdade é real ou material. O que isso significa? Significa que o juiz
ele não está vinculado à prova produzida pelas partes. O juiz ele pode ir atrás da prova. O juiz ele pode determinar perícias que ninguém requereu. Ele pode determinar oitiva de testemunhas que ninguém arrolou, em busca de saber o que realmente aconteceu. Isso é o que interessa para o juiz, o que realmente aconteceu. Ele não fica engessado, né, aquilo que as partes deduziram em juízo. Nós vimos aqui em aula o artigo, por exemplo, o artigo 385 do CPP, nós anotamos aí, no artigo 385, que diz lá, ainda que o MP peça absolvição, o que pode fazer o juiz? Pode condenar. Ainda que o MP peça absolvição, o juiz pode condenar, porque ele não fica vinculado ao que as partes produziram, o que pediram. Ah, o MP pediu absolvição, a defesa pediu absolvição, logo eu vou absolver. Não, o MP pediu absolvição, a defesa pediu absolvição, mas pode o juiz condenar. Claro, porque ele quer saber da verdade real, o que realmente aconteceu. Vamos imaginar que o juiz esteja ouvindo uma testemunha, quando ele pergunta para a testemunha, ô dona testemunha, a senhora sabe quem matou? Aí vem a testemunha e diz, eu não, mas o Zé sabe quem mandou. O Zé sabe. Aí o juiz, antes da próxima pergunta, ele vai lá para o rol de testemunhas de acusação e procura o tal de Zé, não tem. Vai para o rol de testemunha de defesa, procura o tal de Zé, não tem. Aí ele pergunta, mas quem é esse Zé? Esse Zé é o dono do bar. Ele me falou que sabe, não é? Então veja, esse Zé, o dono do bar, não foi arrolado, nem pela acusação, nem pela defesa. Pode o juiz ouvir o Zé, dono do bar? Sim, pode. O senhor sabe onde o Zé mora? Ele mora em cima do bar. Tem uma casinha lá, ele mora lá. Qual é o endereço? Aqui. Então eu vou intimar ele para ele ser ouvido aqui. Pode, né? Isso é chamado de testemunha do juízo. E mesmo que o juiz, inclusive, não determine a oitiva desse Zé, pode as partes, o MP, a defesa, ao final da audiência, excelência, pela ordem, eu queria fazer um requerimento, eu queria que esse cidadão aí, o Zé, fosse ouvido como testemunha do juízo. Não é nem de acusação, nem de defesa do juízo, em nome da verdade real, para a gente saber o que realmente aconteceu, não é? Então é muito importante isso, né, para o juiz ir atrás do que realmente aconteceu e não simplesmente se conformar, né, com aquilo que foi deduzido em juízo. O que foi deduzido em juízo pode não refletir a verdade. Compreendido? Muito bem. Próximo princípio, dá uma olhada. O próximo princípio é o princípio da livre apreciação da prova. Livre apreciação da prova. Por esse princípio da livre apreciação da prova, o juiz forma a sua convicção livremente. O juiz forma a sua convicção livremente. Ele não está obrigado a decidir por uma testemunha ou por outra, por uma prova ou por outra. Ele vai decidir pela prova que mais o convenceu, a prova que tem mais respaldo dentro de um contexto, né? Então imaginem os senhores que tem duas testemunhas falando bem do réu e duas falando mal. Então está empatado, professor. Está empatado e o empate é da defesa. Não. Pode ser que duas testemunhas falem melhor, tenham mais respaldo do que 4 testemunhas. Então 2 podem ganhar de 4? Pode. Pode, né? E o juiz pode respaldar a sua decisão nessas 2 testemunhas. Claro, o juiz não é leviano. O juiz ele não vai decidindo
pura e simplesmente por decidir, né? O juiz não é leviano, ele precisa fundamentar tudo o que ele faz. Então, por esse princípio da livre apreciação da prova, o juiz ele pode até mesmo recusar um laudo. Ele não está vinculado a um laudo, ok? Pode rejeitar o laudo? Sim, pode rejeitar. Repito, não de forma leviana, ele precisa demonstrar o porquê, fundamentar os motivos, mas ele pode sim, porque ele tem a livre apreciação da prova. Vou dizer uma coisa que talvez nenhum professor tenha dito, mas que reflete a realidade. Muitas vezes, a prova no processo penal é dividida. Há provas para condenar e há provas para absolver. Geralmente, quando você tem essa situação, né, há provas para condenar, há provas para absolver, claro que a dúvida pesa em favor do réu, indúbio pro réu, né? A dúvida pesa em favor do réu. Mas se o juiz se convencer mais por um lado ou pelo outro, dificilmente você conseguirá reverter isso no tribunal. Porque a prova, ela existe, ela está dividida e uma prova pode convencer mais do que a outra, né? Então, a partir do momento que tem provas seguras, vamos dizer, provas com o mesmo nível de intensidade, uma prova aqui, outra ali, o juiz escolhe para um lado para o outro, dificilmente o tribunal vai reverter. Dificilmente. O tribunal reverte quando há um descompasso, tem muito mais prova de um lado, pouca prova do outro, aí o juiz escolhe um lado em detrimento do outro, isso pode reverter. Mas prova equiparada, prova ali equilibrada, realmente a livre apreciação da prova prevalece, né? Próximo princípio, dá uma olhada. O próximo princípio é o princípio da inadmissibilidade de provas ilícitas. Então, inadmissibilidade de provas ilícitas. Isso está até na Constituição Federal, né? Uma prova ilícita não pode ser admitida. Como é que é uma prova ilícita? Quando nós teremos uma prova ilícita? Quando a lei não foi cumprida, né? Uma prova que foi feita à revelia da lei, não é? Então, imagine os senhores, por exemplo, a busca e apreensão. A busca e apreensão, ela pode ser domiciliar, e nós sabemos que a Constituição Federal fala que a casa é o nosso asilo inviolável, né? Nós temos o direito à nossa intimidade, a nossa casa não pode ser exposta assim para qualquer um ir lá e invadir. Mas é claro que é possível a busca e apreensão, o Código de Processo Penal fala nesse sentido, mas tem regras. Tem regras muito seguras, muito específicas para que seja feita essa prova. E se eventualmente, né, o juiz determinou isso de maneira equivocada, ou quem vai cumprir esse mandado de busca e apreensão não cumpra adequadamente, essa prova é ilícita e ela não é admitida em direito, porque é ilícita, né? Mesma coisa que uma interceptação telefônica, aliás, veremos daqui a pouco a interceptação telefônica. Uma interceptação telefônica tem um padrão, né, previsto em lei, um padrão adequado para ser cumprido, né? Se não for cumprido daquela forma, a prova se torna ilícita. E o interessante é que existe também a chamada prova ilícita por derivação. Prova ilícita por derivação, que está aí no artigo 157. O que é uma prova ilícita por derivação? É uma prova que deriva de uma prova ilícita. Se a prova é ilícita, o que derivou da prova ilícita também é ilícito. Então perceba, né? Imagine os senhores que foi feita uma interceptação telefônica errada, fora do padrão, fora da lei, tá certo? Então foi feita essa interceptação telefônica toda errada, toda equivocada. Muito bem.
Só que na interceptação telefônica, uma testemunha diz: eu sei que você praticou isso mesmo, tal. Vale como prova? Não. Mas aí o que faz o juiz? Ele ignora essa prova, tira essa prova, mas ouve a testemunha, e a testemunha confirma: eu disse mesmo lá no telefone que eu sabia, e assim o assado. Muito bem. Num primeiro momento, você pode imaginar que é uma prova autônoma, fora, lícita, porque ela foi feita dentro dos padrões da lei, né, sob o crivo do contraditório, etc. Mas, na verdade, ela também é uma prova ilícita. Por quê? Porque ela deriva de uma prova ilícita. Então, se você tem uma prova ilícita, você tem outra ilícita, chamada ilícita por derivação. Deriva de uma prova ilícita. Uma prova ilícita deriva outra prova ilícita. Compreendido? Né? Então, essa é a prova inadmissibilidade da prova ilícita. A propósito, não é? Vale destacar que é uma exceção. Há uma exceção aqui. Vamos imaginar que seja feita uma prova ilicitamente, uma interceptação telefônica mal feita, por exemplo, mas essa interceptação constatou que o réu é totalmente inocente. Isso mesmo. Constatou a inocência do réu. O réu é inocente. Então, eu pergunto aos senhores, vale ou não vale? Vale. É uma prova ilícita, mas que pode ser admitida por favorecer o réu. Essa é uma exceção. Ok? Muito bem. Teriam outros preceitos, até constitucionais, né, sobre princípios, mas eu queria ficar restrito na aula de hoje a esses princípios que são princípios que regem as provas no processo penal, né? Muito bem. Como eu disse aos senhores, a partir do artigo 158, nós temos as provas em espécie. Eu não vou seguir a linha ali do Código de Processo, que começa com as perícias, não, eu vou deixar as perícias por último. Eu quero que vocês vão procurando aí, na medida em que eu for falando, vocês já vão localizando no Código de Processo Penal quais seriam ali os artigos que tratam das provas em espécie que nós vamos mencionar agora. Então vamos para as provas em espécie, dá uma olhada. Então, provas em espécie, né? Quais seriam as provas em espécie aqui? As provas em espécie, elas podem ser primeiro, o interrogatório. Interrogatório é uma prova importante, localizem no CPP, né? Artigo 185, esse eu vou dar dica, depois eu não vou dar mais dica nenhuma, aí você procura aí sozinho. 185, demos um salto do 158, fomos para 185, que é um mega artigo, né? Muitos parágrafos no artigo 185. O interrogatório é um meio de prova? Sim. Na verdade, o interrogatório ele tem uma natureza jurídica híbrida. O interrogatório tem uma natureza jurídica híbrida, porque o interrogatório é sim um meio de prova, mas também é um meio de defesa. Não se esqueçam disso. É um meio de prova, mas também é um meio de defesa. Por que o interrogatório é um meio de prova? Porque provas podem ser feitas ali, importantes, como uma confissão, que é feita no interrogatório, como uma delação, em que os sujeitos já ouviram falar em delação premiada? Pois bem, então o réu delata outro, entrega outro, é um meio de prova, né? O réu, no interrogatório, pode trazer elementos que contribuam decisivamente para a convicção do juiz. Por exemplo, ele alega uma prova constitutiva, por exemplo, uma legítima defesa. Então, ele confessa, mas para dizer da legítima defesa, isso seria meio de prova, etc. Né? Tem vários aspectos ali que são probatórios mesmo, né? E interrogatório é um meio de defesa. Devemos lembrar, senhores, que no processo penal
nós temos a chamada ampla defesa. E essa ampla defesa, ela é composta da defesa técnica, que é feita por advogado, e da autodefesa feita pelo réu. Então, a ampla defesa é isso, é um mix de autodefesa feita pelo réu e da defesa técnica feita pelo advogado. Por isso que os dois têm que estar juntos processo afora, os dois têm que estar juntos, né? Por quê? Porque vai ter audiência, tem que estar os dois, advogado e réu, vai ter o interrogatório, tem que estar junto também. Antigamente, o advogado, ele participava muito pouco do interrogatório, não podia fazer perguntas, né? Tudo mais. Em 2003 isso mudou na lei, e em 2016 mudou, inclusive, no que diz respeito ao inquérito. Hoje em dia, se o investigado tiver advogado, no seu interrogatório lá na delegacia tem que estar presente o advogado. Tem que estar presente o advogado, podendo fazer perguntas. Por quê? Porque nós temos aqui a ampla defesa, e o interrogatório é sim um meio de defesa, ok? Bom, no interrogatório, o réu tem o direito de ficar calado ou quem cala consente? Ele tem o direito de ficar calado, sim. E isso não significa confissão. Não é porque o réu ficou em silêncio que isso significaria confissão, ok? Mas devo lembrar aos senhores que o silêncio do réu, embora não seja confissão, pode prejudicá-lo. Isso mesmo, o silêncio pode prejudicar o réu? Sim, pode prejudicar o réu. Por quê? Porque ele está desperdiçando uma chance de defesa. Então imagina o seguinte, veio uma testemunha e disse, eu vi, foi o réu. Vem o réu e contraria isso. Não fui eu não estava aqui, eu estava outra cidade, assim, assado. O juiz vai pesar essas duas informações e vai ver quem tem mais veracidade. Agora imagine, vem a testemunha e diz, eu vi, foi o réu. Vem o réu e fica em silêncio. O fato do réu ficar em silêncio não significa que ele está concordando com o que a testemunha falou. Porém, ele também não está trazendo nada novo, ele não está agregando nada, né? E ele desperdiçando essa chance de defesa, a balança está pendente muito mais para o outro lado. Então, embora no interrogatório o réu possa ficar em silêncio, o silêncio pode sim ser considerado não é considerado confissão, mas o silêncio sim pode prejudicar a defesa, ok? No interrogatório, como de resto, na oitiva de testemunhas, está presente o princípio da oralidade, né? No interrogatório nós temos esse princípio valiosíssimo, chamado princípio da oralidade, em que as perguntas e as respostas devem ser orais, por isso não se leva depoimento por escrito, salvo o presidente da República. O presidente da República pode levar por escrito, as perguntas são feitas antecipadamente, né? Ele pode dar por escrito, mas de resto não se leva depoimento por escrito, mas aceita-se a consulta a apontamentos. Então há uma oralidade, pergunta oral, resposta oral, mas pode consultar apontamentos, né? Eu já tive um cliente que era contador e quando o juiz perguntou acerca de um balanço de uma empresa, ele disse, bom, eu não sei esse dado exato, mas eu estou com um balanço aqui, posso olhar? Pode. Aí o juiz, né, consultando o balanço, ele disse que o número era X, era Y, ok? Isso é plenamente possível. Claro que condições de saúde podem afetar a oralidade. Condição de saúde pode afetar a oralidade, né? Então, de repente, o réu
é mudo, é surdo, né? Então, se ele for surdo, a pergunta é escrita, a resposta é oral. Se ele for mudo, a pergunta é oral, a resposta é escrita. Se ele for surdo, mudo, aí a pergunta e a resposta seriam por escrito, né? Isso vai se adaptando, né? Tem várias condições aí. Se o depoente for estrangeiro e falar uma língua estrangeira, deve ser nomeado um tradutor-intérprete, né? Tem que ter ali um tradutor-intérprete, ainda que o juiz fale a língua, porque na verdade todos têm que saber falar a língua, né? É o princípio da publicidade daquele ato, e só seria dispensado o tradutor se nós tivéssemos ali o estrangeiro falando em português, mesmo que não fale perfeitamente em português, né? Se ele for entendido em português, se ele conseguir se expressar em português, já seria dispensado o tradutor, né? Vale destacar também que o artigo 185, esse artigo que nós estamos vendo, admite sim a possibilidade de fazer o interrogatório à distância, o que se chama de videoconferência. O réu lá no presídio e o juiz no fórum. E à distância o juiz consegue interrogar o réu. Isso está previsto na lei, isso é legal, desde que sejam cumpridos todos os preceitos e garantias constitucionais. O réu comparecendo aos autos deve ser interrogado, hein? Tenho visto cair em provas aí que o juiz se recusou a ouvir o réu. Não. Comparecendo, ele deve ser interrogado, pode ser interrogado até mais de uma vez, né? E, em regra, o réu é o último a ser ouvido. Antigamente ele era o primeiro, mas hoje em dia, em regra, ele é o último a ser ouvido. Primeiro, todos são ouvidos e depois o réu é que é ouvido, ok? Essas são algumas condições básicas aí desta prova importante chamada interrogatório. Vamos ver outra prova em espécie, dá uma olhada. Outra prova em espécie, vamos tratar agora da prova testemunhal, que na verdade já até começamos, né? Já até começamos a falar da prova testemunhal. Porque alguns preceitos se aplicam também, né, a outras provas, né? Então tem aqui a prova, o interrogatório se aplica à prova, a oralidade e tudo mais, né? Quem é que pode ser testemunha no processo penal? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ser testemunha, né? O que a lei faz é uma ressalva, dizendo que o menor de 14 anos não presta o compromisso de dizer a verdade. E como ele não presta o compromisso de dizer a verdade, ele não pode ser processado por falso testemunho. Aquele que não pode ser processado por falso testemunho é chamado de informante. Informante. Então, o menor de 14 anos é um informante. Ah, professor, então ele é informante, ele não é testemunha. Ele é testemunha, sim. É uma testemunha informante, que não presta compromisso de dizer a verdade. E se toda prova, sem exceção, tem valor relativo, o depoimento de um informante terá um valor ainda mais relativo. Isso mesmo, o depoimento de um informante teria ali um valor ainda mais relativo. Por quê? Porque uma criança, por exemplo, ela pode mentir, ela pode ser influenciada, ela pode fantasiar, ela pode esquecer, né? E então o juiz, quando ouve uma criança, ele tem que ter todas as cautelas, ouvir com todo jeito e fazer uma análise dentro de um contexto. Tem que ter uma abrangência bastante grande, tem que ter um respaldo maior dentro do contexto, né? A relatividade é ainda maior aqui. Mas eu, no decorrer desses anos todos de advocacia, já vi muitos, mas muitos advogados
é, 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 em várias situações, né, conseguirem livrar os seus clientes e absolver até os seus clientes, inclusive eu já fiz isso algumas vezes, usando de crianças, não é? Crianças testemunhas que sabiam, que viram, não é? Até no júri isso já aconteceu. Tudo bem? Então qualquer pessoa pode ser testemunha. Agora, tem testemunhas que podem se recusar a depor e tem testemunhas que não podem depor. São duas situações diferentes. As testemunhas que podem se recusar primeiro são os parentes próximos do réu, o CAD, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, e também os afins na linha reta, o sogro, a sogra e genro e nora. Essas pessoas próximas ao réu, uma vez convocados como testemunhas, podem se recusar a depor. Pode dizer, não vou, não é? Por quê? Porque o parente só atrapalha, para ser mais exato. Por quê? Porque um parente que vai lá, um irmão, um filho, a esposa, que vai lá falar bem do réu, para o juiz é chover no molhado. Eu já vi juiz, lá no comecinho da minha advocacia, dizer, doutor, é o irmão dele, né? Se fosse meu irmão, eu ia falar a mesma coisa. Tive que dormir com esse barulho. Agora, vai falar mal. Falou mal, ferrou. Ó, até o irmão, hein? Até o irmão tá falando. Aí tem toda a credibilidade do mundo, né? Então, na verdade, para preservar a família, né? Para impedir que um ataque outro, esse tipo de coisa, ou seja obrigado, né, a atacar, pode se recusar a depor. Por outro lado, tem gente que não pode depor. Quem é que não pode depor? É aquele que tem conhecimento dos fatos por conta de uma relação de sigilo. Tem conhecimento dos fatos por conta de uma relação de sigilo. Relação de sigilo que se estabelece por conta de uma relação profissional, por exemplo, né, entre o médico e o paciente, entre o advogado e o cliente, o padre, o pastor, o psicólogo, né? Então tem várias e várias pessoas que têm conhecimento dos fatos por conta de uma relação de sigilo que se estabeleceu. Se há uma relação de sigilo, esse sigilo deve ser mantido. Tem até crime de divulgação de determinados sigilos, né? Mas há uma ressalva que não se aplica ao advogado, mas há uma ressalva de que aqueles que estão impedidos de depor poderão depor sim. Quem está impedido de depor poderá depor desde que ele seja autorizado pela parte, né? Liberado do silêncio, liberado de manter o segredo, menos o advogado. Então, se o réu deixou o seu médico falar, então o seu médico poderá falar livremente. Compreendido? Tem outras regras aí sobre a testemunha, né? Mas o essencial, né? Os pontos mais relevantes, sem dúvida, a gente falou. Próxima prova é essa aqui, dá uma olhada. Vamos falar sobre a prova documental. Prova documental, não é? Prova documental que é bem simples, porque como no processo penal toda a prova tem valor relativo, né? Aqui no processo penal não tem as exigências que podem ser feitas no processo civil. O documento tem que ser uma cópia autenticada e o reconhecimento de firma. Não. Todo documento é válido. O que é um documento? É uma corporificação do pensamento. Tudo aquilo que consiga corporificar um pensamento, como é o caso de um contrato, mas não precisa ser algo escrito. Pode ser também um desenho, pode ser uma planilha, pode ser uma lista de telefones, um gráfico, tudo isso consegue exprimir um pensamento, né? Isso é um documento.
E, como eu dizia, diferente do cível, pode ser uma cópia simples, pode ser um documento anônimo, né? Isso mesmo, não tem assinatura, mas vale. Por quê? Porque toda prova tem valor relativo e se aquela prova é uma prova muito simples, ela terá um valor relativo ao seu peso, vamos dizer, né? Mas que vale, vale. Documentos, assim, salvo um único momento, que eu já vou falar, e aliás já falei na aula de hoje, mas salvo um único momento, o documento pode ser juntado a qualquer tempo no processo penal. Até em fase de recurso é possível juntar documentos no processo penal, né? Só não se junta documentos mesmo nos 3 dias que antecedem o julgamento no tribunal do júri, né? Que nós falamos um pouco antes sobre isso, artigo 479, então aí é uma vedação legal a juntada de documentos. Mas fora essa vedação, a juntada de documentos, os documentos podem ser juntados a qualquer momento no processo penal. Compreendido? Legal? Simples, né? Simples. Isso é bastante importante. E aí nós vamos para uma das provas das mais relevantes, agora voltando no código, né? A gente avançou, agora a gente volta lá para o artigo 158. Vamos falar dessa prova aqui, ó. Vamos falar sobre a prova pericial. Pericial. Quando é que nós teremos a prova pericial? Então vejam só. O que é um corpo de delito? Corpo de delito são as marcas, os vestígios deixados pelo crime. Isso é corpo de delito. As marcas, os vestígios deixados pelo crime. Ok? Então, quando a gente tem um crime que deixou marcas, deixou vestígios, ele deixou corpo de delito. E aí, o artigo 158 do Código Penal diz que quando o crime deixar vestígios, ele tem que ser submetido a uma perícia. E nem mesmo a confissão supre a falta da perícia. Deixou vestígios, tem que periciar. Nem a confissão supre a falta da perícia. Muito bem. Essa perícia chama exame de corpo de delito. Se o corpo de delito são as marcas, os vestígios deixados pelo crime, exame de corpo de delito é o exame das marcas, dos vestígios deixados pelo crime. Isso que é a perícia. Esse é o nome genérico, exame de corpo de delito. É claro que tem muitas espécies de exame de corpo de delito. Por exemplo, se um cadáver for analisado, nós teremos ali um exame de corpo de delito, modalidade necroscópico. Se nós tivermos um estupro, o exame de corpo de delito será sexológico. Se nós queremos saber se o revólver deixou marcas de pólvora na mão, nós teremos ali um exame de corpo de delito chamado residuográfico. Assim como se eu quero saber se a letra de tal pessoa, será um exame de corpo de delito grafotécnico, né? E assim por diante. Tem ali uma infinidade de exames de corpo de delito, sempre tentando verificar a existência de marcas, de vestígios deixados pelo crime. Ok? E vamos imaginar, não foi feito o exame de corpo de delito, né? Não foi feito o exame de corpo de delito, nem a confissão supre a falta, né? O que nós teremos ali? Nós teremos a falta de provas. Falta de provas. Dou um exemplo para os senhores. Imagine o sujeito que está sendo acusado de um furto
qualificado pelo rompimento de obstáculo. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. O sujeito quebrou a vitrine de uma loja, isso caiu na prova, não faz muito tempo. Quebrou a vitrine de uma loja e subtraiu bens ali da loja, né? Então, isso é um furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Muito bem. Esse crime deixou vestígios? Sim, claro que deixou vestígios, né? Tem o rompimento do obstáculo, quebrou a vitrine da loja. Perfeito? Muito bem. Se ele deixou vestígio, tem que passar por perícia, né? Agora vamos imaginar que a perícia não foi feita. Não foi feita. E nem dá para ser feita mais. Já era. O comerciante consertou, nem pensava, não teve como. Não tem como. Aí o sujeito é processado, pergunta, ele pode ser condenado por furto qualificado? Não, porque a qualificadora não ficou provada pela perícia, que seria o certo. Deixou vestígio, tem que periciar, não periciou, mesmo que o réu confesse, sim, fui lá, quebrei, não vai servir. Compreendido? Então aí ele seria condenado por furto simples. Furto simples porque a qualificadora não ficou provada. Ok? Outro exemplo importante, lesão corporal. Como você sabe, a lesão corporal, ela pode, quando dolosa, ela pode ter graduações, né? Então a lesão tem graduações, a lesão leve, grave, gravíssima, ou até seguida de morte, são graduações de uma lesão dolosa, né? Há outros aspectos que diferenciam uma lesão leve de uma lesão grave, né? Uma lesão leve e uma lesão grave. Mas o principal aspecto é que uma lesão leve, ela se regenera em até 30 dias, não é? E uma lesão grave só se regenera após 30 dias. Quer dizer, a vítima da lesão volta a ter as suas atividades rotineiras, né, de trabalho, estudo e lazer. Em até 30 dias a lesão é leve, mais de 30 dias a lesão é grave. Às vezes, quando o médico, o perito, ele bate o olho na vítima, na perícia, ele olha, ele já sabe se a lesão é leve, ele já diz, leve, porque aquela lesão é superficial e não impede a vítima das suas atividades habituais por mais de 30 dias. Então ele vai lá e já diz leve. Outras vezes, batendo o olho na lesão, o perito já consegue definir que aquela lesão é grave, porque isso com certeza, isso demora muito tempo, mais de 60 dias, portanto já digo que ela é grave. Às vezes acontece isso. Mas em outras oportunidades, o perito depende, para definir se aquela lesão é leve ou se ela é grave, ele depende de um exame complementar. Então, o que ele faz? Ele faz a perícia, constata a lesão, mas sobre a extensão da lesão, ele diz, depende do exame complementar. Muito bem. Esse exame complementar, ele deve ser feito exatamente no 30º dia. Exatamente no 30º dia. Por quê? Porque, como a lei diz, até 30 dias a lesão é leve, mais de 30 dias a lesão é grave, então essa perícia complementar deverá ser feita exatamente no 30º dia, tá, pessoal? Pode ser sábado, domingo, feriado, Copa do Mundo, Natal, pode ser o que for. Tem que ser feita no 30º dia. Perfeito? Lá no 30º dia, a vítima comparece, o médico olha, já tá bom? Já tá bom. Então se regenera em até 30 dias, a lesão é leve. Não tá bom. Pode ser que dali uma semana, dali alguns dias já esteja bom, mas por enquanto não tá bom. Então a lesão é grave. Compreendido? Maravilha. Agora imagine a hipótese da vítima se submeter ao primeiro exame, mas não comparecer para o exame complementar. Não compareceu.
Não compareceu porque esqueceu, não compareceu porque não quer ir mesmo, não quer perder tempo, não acredita no sistema, não quer saber, não foi. Senhores, não dá para fazer outro dia. Porque exatamente, exame complementar tem que ser no 30º dia. Passou 1, 2 dias, não dá para fazer depois, ok? Então o que vai acontecer? Essa falta de perícia desse exame complementar, ele deve ser indicado a favor do réu. Então, eu sei que teve lesão, mas eu não sei se essa lesão é leve, se ela é grave, se ela é gravíssima. Logo, ela é leve, porque é uma interpretação a favor do réu, já que não se fez prova de que a lesão poderia eventualmente ser mais grave, mas não se fez prova, logo conclui-se que a lesão é leve. Compreendido? Isso é muito importante de você ter em mente, né, em termos de argumentos aí para a prova, né? Até porque, dependendo da lesão corporal, a ação pode ser privada, a ação pode ser condicionada à representação ou não, né? Tem essas ideias. Muito bem. As perícias, nós temos duas formas de fazer a perícia. A perícia, ela pode ser feita de forma direta ou de forma indireta. Então, nós temos duas perícias, a direta e a indireta. O que é uma perícia direta? A perícia direta é aquela que é feita no corpo de delito. Isso é uma perícia direta e ela é feita no corpo de delito, ok? Então, se tem um cadáver, é o cadáver que será examinado, é o cadáver que será analisado. Ok? Esse é um exame de corpo de delito direto. Mas a Elisa Samúdio sumiu. Não viram o corpo. O goleiro Bruno foi acusado e condenado pela morte de Elisa Samúdio, mas o corpo não apareceu. Ok? Assim sendo, como é que é feita essa perícia? Não é direta. A perícia é indireta. Eu, sinceramente, senhores, estou falando aqui, mas eu não conheço o processo. Se um dos senhores souber do processo, tiver visto o processo, pode confirmar ou não comigo. Mas consigo imaginar, né, como são as coisas, que não foi feita a perícia direta, porque o corpo, né, da Elisa Samúdio não apareceu, mas nada impede que seja feita uma perícia indireta. E a perícia indireta, ela é feita com outros elementos de prova. A perícia indireta pode se basear, por exemplo, em testemunhas, pode se basear, por exemplo, em documentos, em filmagens, etc. Ok? Duas situações para vocês entenderem. Imagina que você está num cruzeiro, num navio, que tem milhares de pessoas ali naquele cruzeiro, você está lá, todo feliz, está tendo uma festa no convés, e de repente você olha lá no fundo um casal brigando. E aí um do casal, você presenciou isso, um do casal acaba empurrando o outro lá para baixo. O homem ou a mulher empurrou o outro lá para baixo. A pessoa some imediatamente. Talvez esse corpo jamais seja achado. Os navios têm turbinas gigantescas, né, que por uma força centrífuga ou centrípeta, não sei exatamente, pode ser atraído para essas hélices e dilacerado, sumir, pode simplesmente sumir, nunca mais se achar o corpo. Ok? Muito bem. O sujeito estaria livre, porque não vai ser feita a perícia direta. Ah, mas tem a perícia indireta, que pode se basear no depoimento, na filmagem, em outras situações. Vamos imaginar uma pessoa que sofreu lesões e deu um depoimento lá perante o delegado, no inquérito, e o delegado lhe deu uma requisição para ela ir ao IML, o Instituto Médico Legal, para ela passar por uma perícia. Então diz, ó, como você sofreu lesões, você precisa ir ao IML passar por uma perícia, né?
O sujeito sai da delegacia, até ia lá para o IML, mas pensa assim, o sujeito já me agrediu, eu não vou dar sopa, eu vou sumir no mundo, e some no mundo. Não vai fazer o exame de corpo de delito. Bom, muito bem, o delegado não sabe disso, ele oficia lá para o IML, manda aí o laudo. O IML não responde. De novo, reitera, manda o laudo, até que o IML diz, mas não tem laudo, o sujeito não veio aqui, não se submeteu ao exame de corpo de delito. Ok? Muito bem, então não foi feita a perícia direta, não se constatou as lesões. O réu pode ser absolvido, se não for feito nada, não tem prova, ele pode ser absolvido, mas pode ser feita uma perícia indireta. Porque se aquela pessoa sofreu lesões, possivelmente ela foi atendida no hospital. E quando alguém é atendido no hospital, é aberta uma ficha clínica. E nessa ficha clínica constam todas as intercorrências. A pessoa chegou aqui com isso, com aquilo, aí tomou o remédio X, o remédio Y, aí fez assim, fez assado. Não é assim? Então, com base nesta ficha clínica, poderá ser feita uma perícia, que é chamada de perícia indireta. Ok? Só para ilustrar para vocês. As partes, elas não interferem na nomeação dos peritos, mas no processo penal as partes poderão sim nomear assistente técnico. Assistente técnico, pode nomear assistente técnico. No perito não se nomeia, mas assistente técnico pode ser nomeado sim. Vale destacar que para a perícia ser válida basta um perito oficial. Tem até súmula falando que um perito seria nulidade, essa súmula está cancelada. Hoje em dia basta um perito oficial e na falta desse perito oficial poderemos ter 2 ou mais peritos não oficiais, ok? Então uma base aí para você sobre a prova pericial. Para finalizar aqui a análise das provas, uma prova que tem chances grandes de cair. Dá uma olhada. Agora eu queria lembrar com vocês acerca da interceptação telefônica, prevista na Lei 9296, lá de 1996, 9296 de 96, ok? Que é a Lei de Interceptação Telefônica. Antes de avançarmos para a Lei 9296, devemos lembrar que a Constituição Federal, mais precisamente no artigo 5º, inciso 12, artigo 5º, inciso 12, 12º da Constituição Federal, prevê como uma garantia constitucional o sigilo das interceptações, o sigilo das comunicações telefônicas. Né? É uma garantia, né, de que os senhores podemos conversar à vontade no telefone, porque temos o sigilo das nossas comunicações e esse sigilo deve ser mantido, ok? Uma garantia. Mas a própria Constituição, ela já previa um item, ela já dizia que essa garantia poderia ser quebrada, uma garantia que poderia ser quebrada por ordem judicial para investigação criminal. Então, poderia ser quebrada por uma ordem judicial para uma investigação criminal. Mas para isso precisava de uma lei para regulamentar, para dizer como, de que forma, né, qual seria ali o método para ser feita essa quebra, né? E a lei veio, ela veio em 1996, né? Vamos colocar no slide de novo, ó. A lei é exatamente essa, a Constituição é de 88, mas a lei que regulamentou, né, a interceptação telefônica, a quebra do sigilo telefônico, é a Lei 9296 de 1996. Talvez
seja lá na prova da OAB. É difícil você lembrar dessa lei, não, ao meu ver não é tão difícil, mas você tem que lembrar de tantas coisas, né? Então eu quero que você, lá na própria Constituição, no artigo 5º, inciso 12 da Constituição, você abra a Constituição, porque lá no próprio artigo 5º, inciso 12, vai ter uma remissão a essa lei, 9296. E aí você deve grifar com uma caneta marca-texto a remissão. A remissão. Então, quando você for para a prova e você abrir o artigo 5º, vai estar marcada a remissão. E isso vai te levar imediatamente à Lei 9296, lá de 1996, que é a tal da Lei de Interceptação Telefônica. Muito bem, abram, por gentileza, a Lei 9296 de 1996, né? Abram, que é muito importante. É uma lei pequena, hein? Bem curtinha, mas uma lei bastante relevante ali, e que você deve marcar no seu vade-mecum também, né? Lei 9296, né? Muito bem, lá na Lei 9296, senhores, nós temos algumas regras que são uma lei bem curta, mas algumas regras bem interessantes, né? Algumas coisas você não cairia nem a pau, nem a pau. Se caísse, isso não seria uma pegadinha para você. Por exemplo, que quem determina a interceptação é um juiz. Creio que ninguém acharia que um delegado é que determina a interceptação. O delegado pede e o juiz é que determina. Que o juiz precisa fundamentar, também não vejo problema nenhum, né? Porque, na verdade, vocês sabem bem que o juiz precisa fundamentar todas as suas decisões. Acho que isso também não seria um problema. Sobre o prazo, aí já começa a enroscar, né? Porque a Lei 9296, ela diz taxativamente, você procura aí, grifa, que o prazo da interceptação telefônica é de 15 dias. Então, quanto que se intercepta? 15 dias, que eventualmente pode ser renovado por mais 15 dias. Então, são 15 dias que eventualmente pode ser renovados por mais 15 dias, né? Mas só isso, não pode passar disso. Passou disso, já há uma irregularidade. Mas o que eu quero mais chamar a atenção, que é o que eu tenho visto nesses anos cair na prova, diz respeito ao artigo 2º da Lei 9296. Porque o artigo 2º, ele diz que a interceptação, ela não poderá ser feita em 3 casos. Há 3 casos que não pode ser feita a interceptação de jeito nenhum. E é exatamente aí que a OAB se apega. Então, quando é que a interceptação não pode ser feita de jeito nenhum? Primeiro, quando o crime for punido com detenção. A interceptação telefônica, senhores, é só para crimes punidos com reclusão. São os crimes mais graves. Crimes punidos com detenção não pode ter interceptação telefônica. Ok? E é o que pode cair na prova, como já caiu algumas vezes. Segundo, não se determina a interceptação telefônica se não tiver pelo menos indícios de autoria ou participação. O sujeito precisa ter algo de autoria ou participação. Se ele não tem nada a ver com peixe, se ele não é autor, se ele não é partícipe, se não tem nem indícios, não cabe interceptação. Terceiro, não cabe interceptação quando a prova puder ser feita de outra maneira. Se a prova puder ser feita de outra forma, não cabe interceptação. Então veja, interceptação nunca é a primeira atitude. Já vi cair isso na prova. O delegado, como primeira providência no inquérito, pediu a interceptação. Está errado. Segundo a lei, a interceptação nunca é a primeira providência, é a última. Quando não tem mais o que fazer, quando não dá mais para investigar, não tem mais nenhuma forma de investigação, se intercepta.
Compreendido? Então, cuidado acima de tudo com essa pegadinha aí, tá? Da lei. E não se esqueçam também, isso já é mais difícil de cair, mas é bom lembrar, que há uma diferença entre interceptação e escuta. Interceptação telefônica é uma coisa, escuta telefônica é outra. A interceptação é nos modos que eu acabei de explicar, de acordo com a Lei 9296, e na interceptação duas pessoas conversam e uma terceira intercepta. Com uma conversa de outras duas que não sabem que está sendo gravado, né? Isso é interceptação e tem que ser feita com absoluto rigor, de acordo com a Lei 9296. Na escuta telefônica, um dos interlocutores grava. Na escuta telefônica, um dos interlocutores grava. Então, quero lembrar aos senhores que a escuta é livre. A escuta não precisa seguir a Lei 9296. A escuta é livre por qualquer prazo, em qualquer caso, mesmo que seja a primeira providência, mesmo que seja punido com detenção, mesmo que não tenha autorização do juiz, nem do delegado, nem da outra parte, nem de ninguém. A escuta é livre e serve como prova. E não é só a escuta dita telefônica, porque existe uma outra escuta chamada escuta ambiental. A escuta ambiental é uma gravação, que eu posso andar com o celular no bolso e fazer uma gravação de uma conversa que eu tenho com alguém. Isso é escuta clandestina, que seja, mas eu estou presente ali. Então isso é uma escuta e a escuta é livre. Compreendido, senhores? Bom, então espero que essas provas que nós analisamos aqui, muitas outras, é legal você se aprofundar um pouquinho nesse assunto, possa realmente ajudá-los a entender um pouquinho melhor essa parte do processo penal, né? Agora vamos para a parte prática da nossa aula, vamos analisar o exercício que eu pedi para casa, que é o exercício de número 8. Dá uma olhada na tela. Então, vamos falar do exercício número 8. E como nós já conversamos aqui em outras oportunidades, né? Sempre deixo um alerta, se você eventualmente não fez o raio-x e o esqueleto do problema número 8, que você pare o vídeo agora, tente resolver o raio-x e o esqueleto do problema número 8 e depois assista o vídeo. Não deixe de assistir o vídeo, claro, da explicação do porquê das coisas, da interpretação do problema, da criação da peça, das teses e tudo mais, né? Mas primeiro tente. Isso é fundamental. É fundamental você criar este hábito, porque um atrás do outro, e nós vamos continuar vendo isso, você vai ficando muito mais ali preparado para encarar os problemas da OAB, né? Então tente fazer isso. Muito bem, vamos ler o problema, dá uma olhada. Então o problema fala de Jerusa, né? Dizendo que Jerusa, atrasada para importante compromisso profissional, dirige seu carro bastante preocupada, mas respeitando os limites de velocidade. Em uma via de mão dupla, Jerusa decide ultrapassar o carro à sua frente, o qual estava abaixo da velocidade permitida. Para realizar a referida manobra, entretanto, Jerusa não liga a respectiva seta luminosa sinalizadora do veículo e no momento da ultrapassagem vem a atingir Diogo, motociclista que em alta velocidade conduzia sua moto no sentido oposto da via. Não obstante a presteza no socorro que veio após o chamado da própria Jerusa e das demais testemunhas, Diogo falece
em razão dos ferimentos sofridos pela colisão. Instaurado o respectivo inquérito policial, após o curso das investigações, o Ministério Público decide oferecer denúncia contra Jerusa, imputando-lhe a prática do delito de homicídio doloso simples, na modalidade dolo eventual. Artigo 121, combinado com o artigo 18.1, parte final, ambos do Código Penal. Argumentou o ilustre membro do Parquet, que é o Ministério Público, né, a imprevisão de Jerusa acerca do resultado que poderia causar ao não ligar a seta do veículo para realizar a ultrapassagem, além de não atentar para o trânsito em sentido contrário. A denúncia foi recebida pelo juiz competente e todos os atos processuais exigidos em lei foram regularmente praticados. Fim da instrução probatória, o juiz competente, em decisão devidamente fundamentada, decidiu pronunciar Jerusa pelo crime apontado na inicial acusatória. O advogado de Jerusa é intimado da decisão em 2 de agosto de 2013, sexta-feira. Atento ao caso apresentado e tendo como base apenas os elementos fornecidos, elabore o recurso cabível. Já está dizendo, o recurso cabível, não é? E date-o do último dia do prazo para a interposição. Último dia do prazo para a interposição. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não pontua, ok? Aqui já até deu uma ajuda, né, para você definir qual seria a peça escolhida. Mas, enfim, como a prova da OAB não é um exercício de adivinhação, exercício de futurologia, e como já dizia o Skank, aquela banda, aquele conjunto mineiro, né? O caminho só existe quando você passa. Lembra disso? O caminho só existe quando você passa. Se você não passou no caminho, ele não existe ainda, né? Então, você precisa construir este caminho para realmente chegar às conclusões adequadas. Você não passou pelo caminho ainda, então não adianta ficar imaginando, vai ser assim, vai ser assado, a peça é essa, a peça é aquela, nada. Nós trouxemos para você um mapa para você, de forma segura, ir construindo o seu caminho e descobrir. Então não fique parado, não fique olhando para o horizonte, imaginando, acho que é isso, acho que é aquilo. Não tem achismo, não. Vamos buscar, vamos, né, primeiro entender bem o problema, vamos fazer ali o raio-x, vamos fazer o esqueleto, né, entendendo bem o que está se passando no problema, e depois que a gente entendeu bem o problema, aí sim a gente parte para as soluções. Aí a gente vai ver qual é a peça, qual é a competência, que tese que nós vamos ocupar, né? Aí é outra história. De acordo? Muito bem. Então, dito tudo isso, vamos começar pelo raio-x. Dá uma olhada. Então, análise do problema. Raio-x. Primeiro, quem é o nosso cliente aqui, né? O nosso cliente é Jerusa. E pergunto aos senhores, a Jerusa, ela está na condição de ré ou na condição de vítima? Maioria dos casos, né? É difícil defender a vítima. De vez em quando tem
alguma coisa, mas geralmente está defendendo o réu. A Jerusa, ela está presa ou ela está solta? Solta, né? Porque o problema não menciona, e quando o problema não menciona a prisão, significa liberdade. A regra é o status libertatis, a regra é estar solto, né? Não preso. E não falou nada, está solto. A Jerusa está sendo acusada de que infração? De que infração que ela está sendo acusada? Ela está sendo acusada de homicídio doloso por dolo eventual, de acordo com o artigo 121 do Código Penal, homicídio doloso. Se você abrir o Código Penal, você verá, item 5, no artigo 121, que a pena em abstrato, qual seria a pena em abstrato para o homicídio doloso? A pena é de 6 a 20 anos de reclusão. 6 a 20 anos. Essa é a pena em abstrato. 6 a 20 anos. Se o homicídio fosse qualificado, a pena seria de 12 a 30 anos. Mas como o homicídio foi um homicídio, não se falou de qualificador aqui, então é o homicídio simples, a pena é de 6 a 20 anos. Próximo item é o item 6, né? Se há pena em concreto, então a Jerusa foi condenada? Não, não foi condenada. Ela foi pronunciada, é diferente, né? Condenada ela não foi. Qual o próximo item? É o rito. Como é que eu sei o rito? Qual é o rito a ser seguido? Então a primeira coisa, já falamos isso em aulas lá atrás. Primeira coisa é saber se é G-CRIM. Se for G-CRIM é o rito sumaríssimo, mas não é G-CRIM, porque G-CRIM é pena de até 2 anos e aqui a pena é até 20 anos. Então não é G-CRIM, está longe de ser uma infração de menor potencial ofensivo. Não sendo G-CRIM, nós vamos para os especiais. E aí eu lembro que tem 5 procedimentos especiais que você deve lembrar. Fora do Código de Processo, lei de drogas, não é o caso. No Código de Processo, crimes contra a propriedade material, que não é o caso. Crimes contra a honra, que também não é. Crimes praticados por funcionário público, que também não é o caso. Júri. O júri é plenamente o caso, né? Então veja que sempre, sempre você deve fazer esse raio-x. Por quê? Porque isso te evita algumas pegadinhas. De vez em quando aparece um júri da vida aqui. E quando você define que o rito é do júri, certamente você está definindo a competência também. Isso influencia demais na competência, né? Muito importante, hein, pessoal? Vamos voltar lá no raio-x, dá uma olhada. Aí a gente vai para a ação penal. A ação penal, como é que a gente descobre? A gente olha o artigo do crime, a gente olha os artigos seguintes. Se disse lá, procede-se mediante queixa, é porque a ação é privada. Procede-se mediante representação ou requisição, é que a ação é pública condicionada à representação ou requisição. Se não falar nada, a ação é pública incondicionada, que é o caso aqui, né? Aqui a ação é pública incondicionada, homicídio tem ação pública incondicionada, né? E por fim, datas. O problema menciona datas, anote e mencione a que se refere. Então, o principal aqui é a data da peça. Então, vamos voltar aqui, porque, olha, o advogado de Jerusa, né, isso é o que diz aqui no finalzinho, foi intimado no dia 2 de agosto, sexta-feira, e você deve interpor no último dia, ok? Interpor no último dia. Muito bem. Agora, vejam só.
Anotem isso, que ele teria que interpor no último dia, né, que a data da intimação foi 2 de agosto, uma sexta-feira, e aí a gente já vai descobrir o último dia. Mas para a gente descobrir o último dia, nós precisamos primeiro saber qual é a peça. Sabendo qual é a peça, já sabemos que é um recurso, porque está falando para entrar com recurso, né? Mas mesmo assim, vamos seguir rigorosamente o nosso caminho aqui, seguir o nosso esqueleto. Já fizemos o raio-x, vamos para o esqueleto, porque o esqueleto vai dar a solução, vai dar a peça, a competência, a tese e até a estrutura da peça também. Dá uma olhada. Então, uma vez feita a análise objetiva, você deve partir em direção à solução, que é aqui o nosso esqueleto. Vamos ter que pegar o esqueleto aqui, certo? Muito bem. Primeiro, momento processual. Primeiro é o momento processual. Para encontrar a peça, você deve analisar em qual momento processual o seu cliente está. Então, com base no momento processual, inevitavelmente você vai encontrar qual é a peça, né? Então, vejam, temos a rigor 4 momentos processuais. Quais seriam esses 4 momentos processuais? O momento 1 é o momento de antes do recebimento da denúncia ou queixa. O momento 2 é após o recebimento da denúncia ou queixa e antes da sentença. O momento 3 é após a sentença e antes do trânsito em julgado. E o momento 4 é sim após o trânsito em julgado. Momento 1, 2, 3 ou 4, né? Muito bem. Pergunto aos senhores de leve, já teve sentença? Aqui muita gente se engana, tá? Mas eu repito, já teve sentença? Já. Mas, professor, a Jerusa não foi condenada? Sim. Mas as sentenças não são só condenatórias ou absolutórias, né? Então eu perguntei para vocês se já teve sentença, e já teve sim, uma sentença de pronúncia. Como nós estamos falando do júri, o júri é um procedimento chamado bifásico ou escalonado, logo falaremos bastante do júri aqui para você entender, mas eu posso dizer que tem 2 fases distintas, e a primeira fase se encerra assim com uma sentença, que pode ser uma sentença de pronúncia. Na segunda fase, é a fase de plenário, que se encerra com outra sentença, que aí pode ser condenatória ou absolutória. Então, o júri tem 2 sentenças, hein, pessoal? Então, eu pergunto aos senhores, teve sentença? Teve. E com isso, a gente já elimina algumas coisas. Dá uma olhada. Ó, se já teve sentença, nós eliminamos o momento 1 e eliminamos o momento 2, porque tanto o momento 1 quanto o momento 2, eles são antes do recebimento, antes da sentença. Sobrou para nós o momento 3 e o momento 4. O momento 3, que é após a sentença e antes do trânsito em julgado, e o momento 4, após o trânsito em julgado, né? Então, o correto é exatamente o momento 3, após a sentença antes do trânsito em julgado, que é o momento do recurso. O momento 3 é o momento do recurso, o momento em que a sentença, tivemos a sentença, mas não tivemos o trânsito em julgado ainda, é o momento de recurso, ok? Aí você, na lista de recursos, você vai escolher aquele que é o mais adequado, né? E a sentença aqui é de pronúncia. E, afinal de contas, de uma sentença de pronúncia, guardem isso, cabe qual recurso? Dá uma olhada. Então, peça processual. Dependendo do momento processual, você poderá utilizar uma espécie de peça processual, né? Aqui no caso, o RESE, o recurso em sentido estrito, RESE, recurso em sentido estrito, ok? Que está previsto no artigo 581.
dos recursos em espécie, o RES é o primeiro deles. Ele abre lá o artigo 581, né, que tem uma lista fechada, uma lista taxativa dos casos que cabe recurso em sentido estrito. Então é sua obrigação passar por essa lista e ver se você encontra a pronúncia. E vai encontrar, no inciso 4º, você vai encontrar a pronúncia. Se não fosse o RES, aí você iria para o próximo recurso, que era a apelação, no 593 e assim por diante, né? Mas você tem que ir mapeando e tentando encontrar. O recurso em sentido estrito é um recurso bem interessante, tem chances, sim, reais de cair para os senhores. Depois eu vou dar alguns itens, né? O que não pode faltar no recurso em sentido estrito, mas já adianto que é um recurso bem interessante, bem bacana, né? E cabe da decisão de pronúncia, principalmente da decisão de pronúncia, encerrando a primeira fase do júri. Se trata de um recurso bem importante mesmo, né? O artigo 581 não diz o prazo do recurso em sentido estrito. Mas não é apenas o artigo 581 que fala do recurso em sentido estrito, vai do 581 até o 592, né? E lá no artigo 586, nós temos o prazo do recurso voluntário, que é o caso aqui, que é em 5 dias. Então, o prazo para interpor o recurso em sentido estrito é, sim, em 5 dias. Se a OAB está pedindo para a gente entrar no último dia do prazo, e considerando que nós fomos intimados dia 2 de agosto, sexta-feira, então nós temos 5 dias. Pergunto, o dia 3 vai contar? Não. Porque começa a contar no próximo dia útil. Então, na verdade, nós vamos contar do dia 5, segunda-feira. Fomos intimados no dia 2, sexta-feira, mas a contagem começa no dia 5, segunda-feira. 5, 6, 7, 8, 9, sexta-feira. Então, a data da nossa peça aqui será a data de interposição, 9 de agosto. 9 de agosto. Correto? Ah, professor, mas e depois eu não tenho prazo para as razões? Para a prova, não. Para a prova, você tem que interpor já com as razões. Mesmo que eu falei para apelação, serve aqui. Você tem que interpor já com as razões. E no prazo da interposição, que é de 5 dias, já com as razões. Ok? Se eventualmente o problema mencionasse que o advogado que o antecedeu já recorreu, aí você não iria recorrer de novo. Aí você iria pedir a juntada das razões. Ou, se você fosse contrariar um recurso do Ministério Público, você iria pedir a juntada das contrarrazões. Mas a interposição é em 5 dias com as razões. Compreendido? Muito bem. Depois você vai ver o modelo e tem alguns itens que são importantes aqui, que valem ponto, né? Mas antes, seguindo a nossa meta, vamos ver a competência. Dá uma olhada. Então, ó, descoberta a peça adequada e a sua estrutura, você precisa definir a competência. E para isso você deve usar do seguinte método. Primeiro, verifique para qual instância você se manifestará. Você vai se manifestar para um juiz na primeira instância, você vai se manifestar para um tribunal, ou você vai se manifestar lá para Brasília, para um tribunal superior lá de Brasília, né? Então eu já tive a oportunidade de dizer para vocês que todo recurso no processo penal, todo recurso, ele deve ser interposto na instância que deu a decisão, não é? E quem é que deu a decisão atacada aqui, a decisão de pronúncia? Foi um juiz. Foi um juiz. Então, a solução é essa aqui, ó, dá uma olhada. Então, é primeira instância. Nós vamos interpor na primeira instância, ou seja, vamos interpor perante um juiz. Ok? Agora, nós vamos interpor numa instância
que é a vara, mas não tem uma vara só, né? Então, definida a instância, encontre o órgão adequado dentro daquela instância. Deixa a vara criminal por último. Primeiro vê se é alguma especializada. E logo de cara você vai encontrar uma especializada importante aqui, que é nada mais, nada menos do que a vara do júri. Que é o caso aqui, vara do júri, né? Então você vai interpor lá na interposição desse seu recurso, você vai colocar lá a vara do júri e acima da vara do júri está o Tribunal de Justiça. Então você vai pedir para que as razões, né, subam para o Tribunal de Justiça. Você interpõe na vara do júri, mas pede para que suba para o Tribunal de Justiça. Ok? Muito bem. Você está ganhando o jogo, você tem chances reais de passar na prova, você já sabe qual é a peça, você já sabe a competência, você já tem pontos. Agora você vai arrematar, porque você vai fazer falar da tese. E aqui neste problema nem tem tantas teses assim, né? É um problema meio monossilábico, ele fala de uma tese, tem uma tese de maior relevância aqui que a gente vai entender, né? Vamos ver como é que a gente acha as teses. Dá uma olhada. Definida a peça e a competência, é momento de se encontrar a ou as teses, né? Grife no problema apresentado todos os pontos discutíveis, né? Quais seriam os pontos discutíveis? As opiniões, primeiro as opiniões, que podem não refletir a realidade, por exemplo, consta na denúncia que o juiz na sentença disse, a testemunha mencionou, o laudo constatou, né? As opiniões, senhores, são sempre sede de muitas teses, porque é diferente eu dizer que fulano matou cicrano, e é diferente eu dizer que consta na denúncia que fulano matou cicrano. Porque quando eu afirmo fulano matou cicrano, ele matou mesmo. Eu, OAB, estou afirmando fulano matou cicrano, matou mesmo. Agora, eu, promotor, digo, ó, ele matou. Aí pode não ter sido verdade, né? Então eu tenho que ser bastante incisivo nessa ideia de opiniões. Aqui a opinião do promotor, os fatos ocorreram exatamente do jeito que descreve o problema, porque aí os fatos não são opinião. Realmente a Jerusa estava atrapalhada, atrasada, realmente ela foi atravessar, fazer uma manobra ali de ultrapassagem, realmente ela não deu seta, realmente ela atropelou o Diogo, bateu na moto do Diogo, socorreu o Diogo morreu, tudo isso é fato, tudo isso é absolutamente indiscutível, ok? Só que aí começam as opiniões, porque para o promotor de justiça e para o juiz, isso também acabou sendo uma opinião compartilhada pelo juiz, a Jerusa, ela agiu com dolo eventual, né? Então ela matou assumindo o risco de matar, né? Essa é a opinião, não significa que isso tenha ocorrido. Essa é a opinião do promotor e do juiz, que acatou a opinião do promotor, ok? Então a gente tem que analisar se tem como ser diferente, se tem, diante desses fatos, porque os fatos estão opostos. Diante desses fatos, se teria como eu encontrar argumentos para alterar essa opinião, né? E me parece que há argumentos sim. Só para a gente lembrar que também as teses estão nos dados técnicos, dá uma olhadinha. Então as teses também estão nos dados técnicos, que são colocados no problema, porque nem sempre foram feitos em concordância com a lei, né? Por isso também são pontos discutíveis. Por exemplo, preferiu-se a competência, na citação oficial agiu assim assado, na sentença o juiz fez isso ou fez aquilo, nós podemos ter o flagrante, o delegado
quando da prisão em flagrante agiu assim o assado, né? Então tudo isso são dados técnicos do problema. São dados técnicos do problema também e que podem, eventualmente, trazer ali as teses. Bom, o problema todo ele gira em torno desse homicídio, se é um homicídio doloso, se não é um homicídio doloso, se tem dolo eventual ou se não tem. A opinião do promotor é que tem sim dolo eventual, o juiz compartilha desse pensamento. Mas eu pergunto para os senhores, dá para você argumentar de forma diferente? Claro, né? Claro. Porque em nenhum momento a Jerusa assumiu riscos de matar o Diogo. Né? Me parece que a Jerusa talvez tenha sido imprudente, talvez ela tenha sido negligente por não dar a seta. Até mesmo em perita, se ela não soubesse que tem que dar seta, o problema não deixou muito certo, né? Mas, de qualquer maneira, sempre girando em torno disso. De uma imprudência, de dirigir perigosamente, de uma negligência por não ter dado seta, de uma imperícia, talvez, por não conhecer a regra técnica, por ela não ter dado seta, mas jamais assumindo risco. Aliás, o próprio problema dá uma dica fenomenal, que diz lá que ela teria agido com dolo eventual por conta da imprevisão da sua atitude. Senhores, é exatamente o contrário. Quem age com dolo eventual tem previsão. Quem age com dolo eventual sabe que pode acabar mal e, mesmo assim, quer continuar a sua conduta. É previsível, fala assim, olha, eu vou ultrapassar agora, eu não vou dar seta, mas está vindo um motoqueiro, né? Será que o fato de eu não dar seta pode causar ali um acidente para o motoqueiro? Deixa eu pensar, acho que pode sim, mas mesmo assim ele que se vire, ele que saia para lá, que se dane. Aí é dolo eventual, ok? Agora, quando eu não tenho a menor previsão, nem imaginar, nossa, nem vi o rapaz passando, se eu nem vi o rapaz, nem vi quem estava do lado contrário, não tinha a menor previsão ou previsibilidade, não é dolo. Isso, no máximo, é culpa, tá? Ainda vamos discutir a culpa, porque nem sempre a pessoa, só por ter dado a ultrapassagem ali sem da seta, necessariamente ela não teria praticado um crime culposo. Mas, por hora, o que a gente precisa discutir é que doloso não é. Doloso não é. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que pedir para desclassificar a infração daquelas possibilidades que nós temos no júri, e eu reforço que veremos o júri nas próximas aulas, mas no júri nós temos 4 decisões encerrando a primeira fase: pronúncia, impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação. A desclassificação é o mais adequado aqui, porque o juiz conclui, o tribunal no caso, conclui que aquele crime não é doloso contra a vida. Então não se trata de um homicídio doloso por dolo eventual, e sim um homicídio culposo de trânsito, ou nem homicídio foi. Ou é culposo de trânsito, ou nem homicídio foi. De qualquer maneira, tem que sair do júri e mandar para a vara criminal. Ok? Esse é o destino. Vamos lá dar uma olhada na estrutura da peça. Olha só. Então, estrutura. Toda peça processual pode ser dividida da seguinte forma. Temos o endereçamento, depois o preâmbulo. Na sequência, nós encontramos a narração dos fatos, depois o direito, que é a argumentação, que é a fundamentação, e, por fim, o pedido. Se você fizer a peça bem direitinho, item a item, você não encontrará maiores problemas. O segredo está fazer item a item, né? Primeiro, o endereçamento. O endereçamento da interposição, tá? Então, tudo começa com excelentíssimo senhor doutor.
Depois o cargo que ele ocupa, que é juiz de direito, juiz de direito da vara do júri, né? Simplifica, fala vara do júri, tá certo, né? Da comarca de 3 pontinhos altos, número 3 pontinhos. A comarca de 3 pontinhos altos, número 3 pontinhos, né? Muito bem, sem segredo até aqui. Depois, um pouco abaixo de autos, você vai começar o preâmbulo. No caso, como é um recurso, você tem que entrar com recurso e requerer, nos termos de um artigo, e requerer que as razões subam para um tribunal. Como se trata de rese, recurso em sentido estrito, há um componente a mais aqui, senhores, chamado juízo de retratação. Então, aqui no preâmbulo, você vai entrar com recurso nos termos do artigo, requerer que as razões subam para o tribunal, mas não pode esquecer do juízo de retratação, a possibilidade do juiz ainda voltar atrás na sua decisão, né? Isso é importante, vale ponto. Vamos ver o preâmbulo, dá uma olhada. Então diz lá, Jerusa, qualificada nos autos em epígrafe por seu advogado, ao final firmado, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, não se conformando com a R sentença que a pronunciou. Até pulei ali porque o slide anterior estava errado, né? Ó, fui rápido, hein? Aqui eu falei a condenou, mas está errado, não é que condenou. A pronunciou, né? Não se conformando com a sentença que a pronunciou. Interpor o quê? Recurso em sentido estrito, nos termos do artigo 581, 4 do CPP, ok? Então, até aqui, metade do caminho já foi. Pronunciou, entrou com recurso em sentido estrito, nos termos do 581 do CPP. Outro sim. Caso Vossa Excelência entenda em não se retratar, artigo 589 do CPP, requer que as razões anexas ou inclusas sejam encaminhadas ao Egrégio Tribunal de Justiça de 3 pontinhos. Termos em que pede deferimento, local, aquela data que mencionamos, 9/8 de 2013, e advogado OAB 3 pontinhos, né? Então, interpor recurso em sentido estrito, nos termos do artigo, requerer que, caso não se retrate, artigo 589, que as razões vão para o tribunal. E depois não pode esquecer também da data. Esses são os itens que vale ponto aqui, né? Na outra folha, as razões. Então, razões de recurso em sentido estrito, as partes envolvidas, recorrente é Jerusa, recorrida é a Justiça Pública, e as saudações de praxe, Egrégio Tribunal de Justiça, Colém da Câmara e do outros julgadores. Um pouco abaixo, começamos a narrar os fatos, que é o histórico. Vamos contar o que aconteceu. Muitas vezes vamos copiar o problema ou parte do problema, não copie todo, porque senão não vai dar espaço. E depois, assim, vamos desenvolver as teses, no caso aqui, a tese de que não houve dolo eventual, né? Que ela não agiu com dolo, ela não assumiu o risco de produzir o resultado, que no máximo seria culpa, no máximo seria um homicídio culposo de trânsito. E ao final nós vamos pedir, né, para dar provimento ao recurso, para quê? Para desclassificar a infração para lesão culposa de trânsito, né? Dar provimento ao recurso para desclassificar a infração para homicídio culposo de trânsito. A desclassificação está no artigo 419 do CPP. Coloca lá o local, a data, que é 9/8, advogado 3 pontinhos e OAB 3 pontinhos também, não é? Esse problema, senhores da Jerusa, ele caiu outra vez, né, antes do unificado, porque ele caiu no unificado,
Mas antes de ser unificado, aqui em São Paulo tinha caído um problema igualzinho, sem tirar nem pôr, só com um detalhe, não era Jerusa, era Luiz o nome do réu. Mas de resto era absolutamente tudo igual, daí a importância, inclusive, de você ver e rever os problemas que já caíram na OAB, porque além dos assuntos se repetirem, também, às vezes, até problemas se repetem. Esse não é um caso isolado, não. Já há outros casos que se repetiram. Bem bacana. Capriche no seu recurso em sentido estrito, me manda, porque eu quero corrigi-lo. Vamos para a lição de casa, dá uma olhada. Na folha de prova, faça à mão a petição, que é o recurso em sentido estrito, escaneie ou tire foto e mande no prazo improrrogável de 3 dias para rodrigo.capobianco@aulasplanejadas.com.br. E também vou pedir para você, aí não é para entregar, é para fazer o raio-x e também o esqueleto, do problema número 9, isso para a correção da próxima aula, né? E vou pedir também para que você resolva as questões agora de 21 a 24, né? Para exatamente você se preparar também no que diz respeito às questões. Também não é para entregar. Para entregar é apenas a peça, o recurso em sentido estrito. Legal, pessoal? Então foi uma grande satisfação estar aqui com vocês. Vou deixando o meu abraço e até a próxima oportunidade.